Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Patrícia Carla e eu criei esse canal para falar sobre assuntos relacionados à espiritualidade, expansão da consciência, filosofia, metafísica e outros assuntos holísticos em geral. São assuntos que eu estou trazendo para edificar a gente de alguma forma. E o vídeo de hoje estou trazendo um assunto que é muito atual, muito falado, muito comentado e que para que a gente possa explorar um pouquinho e entender um pouquinho sobre esse tema. O tema é a transição planetária, a transição da era de peixes para a era de aquário, que está acontecendo agora e todos nós estamos aqui presenciando essa grande transição. Vamos lá então? Venham comigo! Então, pessoal, no vídeo anterior, nós abordamos um pouco como são calculadas eras cósmicas. Nós vimos que um ciclo cósmico ele dura aproximadamente 26 mil anos e cada era dura, em média, 2.160 anos. Começamos lá a falar um pouco sobre a Era de Leão, há 12 mil anos atrás, que foi aonde começou um pouco do registro da humanidade. E daí viemos descrevendo, era por era, falando dos seus principais acontecimentos. Se vocês tiverem a curiosidade, quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui em cima, em algum lugar, para que vocês vejam esse vídeo, porque é um vídeo muito bacana e fala como que esse movimento, que é o movimento da precessão dos equinócios, acontece, como que ele é calculado e quando que as eras são mudadas e qual a importância disso para a humanidade. A era de peixe está estimada entre 150 anos antes de Cristo até o ano de 2010 depois de Cristo. Ou seja, nós já atravessamos essa transição, se nós formos levar em consideração essa teoria, tá? Só que essas datas elas ainda não têm um consenso. Há também muitos estudiosos que falam que a transição ela aconteceu em 2012. Foi quando teve aquela grande profecia maia do ano de 2012, que seria o ano de mudança de era. Mas há muitas discussões ainda sobre essa data, a data exata da transição planetária. Chico Xavier chegou a comentar uma vez no seu programa Pinga Fogo, um programa da década de 70, que a transição iria ocorrer em 2057, mas também tem outras teorias que talvez tenha acontecido em 2019, com o advento da data limite, não sei se vocês acompanharam isso. Ou seja, pessoal, essa data ela não tem assim um momento exato, talvez a gente ainda esteja na era de peixes, ou talvez a gente já tenha entrado na era de aquários, isso não se sabe ao certo. O importante é a gente ter a consciência que está havendo essa transição e essa transição é uma grande transformação. Eu trouxe aqui meu quadrinho novamente e eu coloquei aqui uma linha do tempo, que eu queria mostrar um detalhe muito importante. Eu peguei aqui uma parte de 250 anos, que vai de 1800 a 2050. Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aqui como que evoluiu a população da Terra. Aqui em 1802, mais precisamente, então seria mais um pouquinho aqui, foi a primeira vez na história que o nosso planeta bateu a marca de 1 bilhão de habitantes. Então, 1 bilhão de habitantes. Aqui em 1802. E essa quantidade ela só foi dobrada aqui, ó, mais ou menos aqui, em 1928, que a gente alcançou a marca de 2 bilhões de habitantes, ou seja, levou mais de um século, né, para a gente dobrar a nossa população, levou cerca de 126 anos. E aqui em 2020, o ano que nós estamos, vou colocar aqui mais ou menos, 2020,
nós chegamos à casa de 7,6 bilhões de habitantes. Então, gente, olha só como exponenciou a quantidade de pessoas no planeta. E a expectativa, a estimativa é que em 2050 a gente chegue a 10 bilhões. Então, em 250 anos aproximadamente, a população da Terra aumentou em 10 vezes aproximadamente. É muita coisa, gente. Imagina 10 bilhões de habitantes em 2050. 2050 daqui a pouco, né? Do jeito que o tempo voa. Bom, enfim, o que eu quero falar aqui? Eu estou fazendo esse vídeo para falar desse final da Era de Peixes. Quantas coisas aconteceram nesse final da Era de Peixe, principalmente aqui, ó, nos últimos 100 anos, a partir de 1900, foi muita coisa que aconteceu, muita coisa. Então, veja bem, a gente vai ter em média 10 bilhões de habitantes até 2050 e são 10 bilhões de pessoas aqui tendo essa experiência com essa transição. Então nada é por acaso, porque tem tantas pessoas encarnadas aqui nesse momento. Seria uma grande dádiva a gente estar aqui para presenciar e aprender alguma coisa com isso tudo que está acontecendo. Porque o nosso planeta é uma grande escola, não é mesmo? Na verdade, nós viemos para cá para a gente ter experiências aqui nesse ambiente tão denso, com tantos problemas, para que a gente evolua espiritualmente. Então não é à toa, é tudo muito bem pensado, como que hoje, nessa transição planetária, a gente tem tantas pessoas encarnadas aqui no planeta. O início da Era de Peixes, muito interessante, que começou com a chegada do grande avatar da Era, que seria Jesus Cristo. Jesus Cristo veio há 2000 anos para trazer para a gente ensinamentos valiosos. E nós estamos começando a assimilar melhor as suas mensagens, o que realmente ele trouxe, agora mais no final dessa Era de Peixes. Nós estamos tendo mudanças muito significativas, muitas pessoas procurando mais as espiritualidades, porque a Era de Peixe foi uma era muito individualista, com muitos problemas, muitas guerras, né? Você pega do seu início, foi onde se consagrou a religião teve um peso muito forte, principalmente a Igreja Católica, com muita perseguição religiosa. Então foi uma época que teve grandes problemas de perseguição, de mortes em nome de Cristo. Agora, mais para o final, nós estamos tendo assim, um novo olhar para isso tudo. Muitas pessoas estão despertando. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse último século aqui, né? O século XX. O século XX trouxe grandes transformações para a humanidade. Aqui foi um fator decisivo. Vejam bem, teve muitas coisas ruins também, né? Nós tivemos aqui na primeira metade do século XX 2 grandes guerras mundiais. Ou seja, o planeta todo entrou num grande conflito. E isso trouxe uma grande corrida por tecnologia, porque os governos, eles investiram muito em tecnologia militar e em outras tecnologias também para vencer a guerra, na verdade. Isso trouxe um avanço tecnológico para a gente sem igual. E também o potencial bélico que hoje existe no planeta, ele é gigantesco. Ele é tão grande que hoje o potencial bélico que existe no nosso planeta, somando o potencial de todos os países, dá para destruir o planeta, gente, em mais de 100 vezes. Olha só como que isso é sério e complicado, não é mesmo? Outro fato interessante é que mais ou menos aqui nessa época, no finalzinho de 1800, aqui no início de 1900, por aqui, nasceram grandes nomes da física, nasceram grandes cientistas,
como Nikola Tesla, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, o Schrödinger, não sei como se pronuncia, Max Planck e tantos outros. E eles vieram trazendo novas teorias, desenvolveram tecnologias que, sem elas, nós não estaríamos onde estamos hoje. São físicos que vieram e comprovaram a mecânica quântica, descobriram a mecânica quântica, que é a física dos átomos, a grande importância da energia, descobriram que tudo é energia, tudo é eletromagnetismo. Surgiu nessa época também Alan Turing. Alan Turing, ele é conhecido como o pai da computação. Ele desenvolveu formas e sistemas que seriam os primeiros sistemas de computação. E na Segunda Guerra Mundial, ele foi trabalhar para a inteligência britânica, a fim de quebrar os códigos do exército nazista. Ele foi chefe de uma seção de criptoanálise da frota nazista, da frota alemã. E ele se empenhou bastante e ele conseguiu quebrar esses códigos. Desta forma, os aliados conseguiram fazer uma emboscada para os alemães e assim se deu o final da Segunda Guerra Mundial. Então, Alan Turing, ele teve uma grande participação para o final da guerra. Foi decisivo. Se não fosse esse conhecimento dele em quebrar esses códigos, talvez a guerra ainda se alongasse por mais algum período, por mais alguns anos. E a história do Alan Turing é uma história bem triste. Ele era homossexual e naquela época o homossexualismo era crime no Reino Unido. Então ele foi submetido, ele foi condenado a fazer uma castração química e tomar hormônios. Isso em 1952. Em 1954, 2 anos depois, ele foi encontrado morto no seu quarto. E na época a especulação é que ele tinha morrido de envenenamento por cianeto. E foi encontrado ao lado da sua cama uma maçã mordida. E especula-se que ele injetou o veneno nessa maçã. Essa história inspirou o Steve Jobs e ele colocou em homenagem ao Alan Turing o nome de sua marca de Apple. E o símbolo da Apple todo mundo sabe que é uma maçã mordida. Foi uma homenagem a esse cientista. Interessante, né? Depois da Segunda Guerra, começou então a corrida espacial, a corrida tecnológica, porque 2 grandes aliados na guerra, que era a Rússia e os Estados Unidos, depois se tornaram inimigos e dividiram a Terra em um bloco socialista e bloco capitalista. E isso durou até a década de 80, né? E eles competiram bastante entre eles, querendo cada um demonstrar mais que o outro seu poderio bélico e tecnológico, que nós conhecemos como a Guerra Fria. E em 1969 o homem foi à Lua. Foi um grande ganho para os Estados Unidos nessa corrida, né? Nessa corrida espacial. E daí vieram muitas tecnologias, desenvolveram muitas coisas, mas também graças a todos esses físicos que nasceram aqui, pessoas que desenvolveram muitas coisas e que foram aplicadas, e é o que traz todo o conforto que nós temos hoje em dia, né? Principalmente nós estamos vivendo a era da internet, a era digital, praticamente tudo nosso hoje em dia é digital. Então isso tudo mostra a sutilização no qual o planeta está passando. Então, gente, o que esperar da nova era, com tantas transformações que aconteceram agora no final dessa era de peixes? A era de peixe é uma era muito individualista, foi uma era muito individualista. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os 7 corpos, eu vou deixar aqui em cima, tá? O link para que vocês possam assistir e entender o que eu vou falar agora.
Como eu disse, a era de Aquários ela foi muito individualista, ou seja, as pessoas elas ficavam muito limitadas no material, em você mesmo, no egoísmo. O que acontece? Nos 7 corpos, nós temos 4 corpos que fazem parte do quaternário inferior e nós temos 3 corpos que fazem parte da tríade superior. Então, aqui embaixo nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. As pessoas, né, elas ficam sempre aqui, nesse carrossel, tá? Elas tentam sempre satisfazer os seus corpos do quaternário inferior. Ela sempre está em busca de coisas materiais. Ah, eu tenho um carro 2015, mas eu quero um carro 2020. Aí vai lá, corre atrás, trabalha, consegue comprar o carro, coloca seu carro na garagem, mas tem aquela sensação, nossa, ainda está faltando alguma coisa. Ah, eu acho que eu vou fazer tal curso. Aí já vem para a parte mental. Ah, eu vou fazer tal curso. Aí, né, inunda o seu intelecto com algum ensinamento, algum curso, aí acaba, ainda tá aquela sensação que tá faltando alguma coisa, aí vai pro emocional, é adrenalina, quer fazer alguma coisa diferente. Ou seja, a pessoa ela fica nesse carrossel aqui do quaternário inferior, mas nunca está satisfeita. Por quê? Porque a sua tríade superior, que são os outros 3 corpos, que são os corpos mais sutis e mais elevados, eles gritam com a gente que eles também querem ser alimentados. Só que as pessoas, a maioria, não sabe que isso nem existe. É o seu lado espiritual mesmo, que grita, fala que quer atenção também, que é a parte da vontade, aquela vontade inabalável que eu falei, a consciência e o espírito, né? Então, o que acontece? A era de peixe, as pessoas ficaram muito aqui. A tendência é que na era de aquário, as pessoas vão começar a buscar o lado espiritual, vão começar a expandir, despertar sua consciência. Então, elas vão começar a transitar aqui também, unindo o quaternário com a tríade e se tornando um ser completo, na verdade, né? Um ser completo realmente, né? Que é o que nós somos, né? Como eu falo, esse pacote foi entregue a todo mundo. Todos nós temos os 7 corpos, mas cada um utiliza o seu bel prazer, como bem quiser, o livre-arbítrio. Então, essa era de aquário se espera que seja uma era muito mais espiritualizada e que as pessoas pensem muito no coletivo. Pense nos seus irmãos, no próximo, vai ter mais fraternidade. Mas aí você pode pensar assim, nossa Patrícia, mas a gente está passando só por desgraça, parece que o planeta está um caos completo. Realmente, a gente tem essa sensação que estamos passando por um caos completo. Mas isso, gente, é porque a Terra ela está em catarse. O que é catarse? É uma limpeza profunda de tudo. Você vê que a verdade ela está vindo à tona. Muitas coisas que a gente nem sequer imaginava estão vindo. Por exemplo, hoje todos nós sabemos que nós sempre fomos muito manipulados pela mídia. Porque hoje nós temos acesso a outros meios de comunicação, que é a internet. E hoje tantas outras pessoas têm voz, podem falar. Então a gente enxerga que nós sempre fomos manipulados, porque antes nós não tínhamos essa opção. Então o que a mídia, a grande mídia, colocava era o que a gente achava que era certo, aceitava, pronto, acabou. Então muitas coisas estão vindo à tona. Também vimos todo esse reboliço político no Brasil. Isso tudo também é uma limpeza. Tá vindo muita sujeira à tona, né? Que a gente nem sequer desconfiava como esses grandes esquemas eram feitos e como que isso tudo aconteceu, como tudo isso veio à tona. Então, o planeta está passando por uma catarse enorme, tá? Isso é uma limpeza profunda.
porque antes tudo estava embaixo do tapete e agora está se fazendo a faxina, igual a faxina. Quando você não faz faxina, você tira tudo do lugar, sua casa fica assim, um pandemônio, tudo fora do lugar. Para quê? Para você fazer aquela faxina mesmo. Depois vai entrar tudo no seu lugar e vai ficar tudo limpinho, cheirosinho, gostoso, confortável, né? Então, gente, o que está acontecendo atualmente é isso. Nós vemos até grandes órgãos internacionais, como a OMS, a ONU, já está surgindo coisas também sobre eles, né? Então, isso tudo vai despertar as pessoas, né? E muitas pessoas estão despertando, né, por si próprio e estão procurando mais a espiritualidade, estão entendendo que o caminho é esse, né? Que foi o caminho que Jesus e tantos outros mestres sempre falaram, tantos mil anos atrás. O Brasil é um país muito interessante porque nós fomos agraciados com médiuns assim, muito bem conceituados. Eu vou falar aqui de dois grandes médiuns que nasceram aqui no Brasil e que trouxeram tantas mensagens de amor e de esclarecimento para o nosso povo. Foi o Chico Xavier, né, já desencarnado em 2002, e o Divaldo Franco, que já está lá no alto dos seus 90 anos. E eles fizeram trabalhos maravilhosos, escreveram muitos livros que vieram a esclarecer. E além dele tem tantos outros médiuns, né, que estão trabalhando em prol da luz e da fraternidade aqui do nosso povo, trazendo esclarecimentos lá do outro lado. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, não sei se vocês conhecem esse livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele aqui fala que o Brasil vai ser o grande celeiro da espiritualidade no mundo, que o Brasil vai ter a sua vez. Ele conta que aqui foi um país que acolheu pessoas de etnias do mundo todo. Aqui você encontra africanos, japoneses, europeus, americanos, pessoas de todas as nacionalidades estão aqui no Brasil e se miscigenaram e criaram um povo fantástico. O povo brasileiro é um povo de muita fé, não importa a religião. E aqui também é um país que abraça todas as religiões, nós não brigamos por religião, cada um respeita a sua. Nós temos católicos, evangélicos, espíritas kardecistas, pessoal do candomblé, pessoal de escolas iniciáticas como Rosa Cruz, maçonaria. Então, todas essas pessoas, elas vivem bem, elas convivem entre si em harmonia. Então, gente, o nosso país é um país muito especial e a gente tem uma grande responsabilidade também, tá? Uma grande responsabilidade em nos melhorar cada dia mais. Então, a era de Aquários, nós vamos passar ainda por muitas turbulências, né? Por causa dessa limpeza que tem que ser feita, mas é uma era que promete ser a era de ouro, a era da fraternidade, a era da iluminação espiritual, a era em que as pessoas vão estar muito preocupadas com o seu lado espiritual. Nós estamos passando para um mundo de regeneração, um mundo mais sutil, um mundo com uma vibração superior. Então, gente, já está ocorrendo a sutilização de seres que estão sendo encarnados aqui na Terra, as pessoas que estão chegando, tá? Ou seja, estão chegando aqui, estão encarnando pessoas com um nível espiritual mais evoluído, tá? Mais espiritualizadas. A Gênesis, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, já fala o seguinte sobre essa tal transição que está ocorrendo. A velha civilização, ela continuará lutando para se manifestar.
Só que a nova civilização, ela vai lutar com tanto afinco, ela vai ser tão radical nessa luta que irá vencer. E a Terra, ela passará para um mundo de regeneração. Então, gente, é muito importante que a gente esteja do lado dessa nova civilização, do lado da nova era, do lado da luz. E como que a gente faz isso? Cuidando dos nossos sentimentos, cuidando de nós mesmos, do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, das nossas ações, das nossas emoções, o que nós estamos fazendo com o próximo, com os nossos amigos, pessoas da família. Qual está sendo a nossa contribuição para essa passagem? Então, essa é a mensagem que os grandes médios deixam, né? E eles são amplamente amparados por esse lado espiritual. E eles deixam essa mensagem de fraternidade para nós todos, para que a gente tenha muita calma e muito discernimento para essa travessia. Então, gente, o meu vídeo fica por aqui. Muita paz e muita harmonia para vocês. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Namastê.